Meu nome é Karen Jordão, né? Eu tô na Sestac há 14 anos e eu entrei digitando só o orçamento, sem ter que pensar muito. E hoje eu sou coordenadora de vendas. Hoje a gente tem um showroom, né, em Santo André, e eu tenho 3 vendedores por quais eu sou responsável, e eu coordeno toda a parte da venda, desde a aprovação com o arquiteto ou com o cliente final, até a entrega dessa obra. Então, ver se está dentro do prazo, se a máquina foi entregue corretamente, todo esse trâmite, desde o desconto, sou eu que faço. Quando que você entrou na Sestac, Karen? Como é que começou a sua história na Sestac? Bom, eu entrei em 2012, eu trabalhava numa padaria, próxima da Sestac, na Rua Baía Grande, e eu atendia, eu era balconista, e lá na padaria o pessoal da Sestac começou a almoçar. E nisso eu comecei a fazer amizade, comecei a falar, né, que eu queria muito uma oportunidade melhor e tudo mais. E eu acho que eles viram em mim uma oportunidade de trabalho, né, de funcionária. E aí foi quando começou a nossa história de amor. Foi em 2012. E eu entrei assim, digitando orçamento, bem simples. Inclusive, quando o Silvio me entrevistou, ele perguntou se eu sabia mexer com pacote Office e tudo, mas eu era tão novinha, eu tinha 17 anos, tão novinha, tão inexperiente, que eu falei que eu sabia sim, que meu pai tinha me ensinado. E aí, assim, entrei, sabia mexer muito básico mesmo, só digitar mesmo. E com o tempo eu fui eu mesma, as dificuldades que eu tinha, eu pesquisava e eu ia atrás de descobrir como é que funcionava. Aquela famosa coisa, a gente mente na entrevista e depois a gente descobre como que funciona. Foi meio que aconteceu comigo. E aí foi dando muito certo. Eu sou uma pessoa também que eu gosto das coisas muito certinhas e eu acho que bateu muito com o pessoal da Sestac, com os diretores, né? Porque eles também, como é uma empresa familiar, é tudo muito, sabe, na linha, tudo mais, e eu gosto muito disso. Eu acho que não dá pra mim falar da Karen sem falar da Sestac, não dá pra falar da Sestac sem falar da Karen. Porque é uma história realmente metade da minha vida. Eu tenho 31 anos, 14 anos eu tô na Sestac, então é bem legal, eu gosto bastante. Pra gente falar com pessoas que talvez hoje estejam ali atrás do balcão, igual você estava naquela época, né? O que você acha que hoje, você tendo 14 anos com eles, você entende, né, o que eles buscavam naquele momento? O que você acha que é importante uma pessoa ter, além das capacidades básicas, né? Mas eu acho que nem você falou, é muito importante a pessoa estar disposta a aprender. Sim. Primeiro você entra, depois você aprende. O que você acha que tem que ter para a pessoa, sabe, estar disposta a criar essa oportunidade que você fez lá atrás? Sinceramente, eu acho que é força de vontade. Eu vim de uma família muito humilde, né? A gente sobrevivia com a aposentadoria do meu avô, eu, ele e ela, minha avó. E assim, eu nunca tive luxos na minha vida. E aí, eu fui mãe nova também, fui mãe com 14 anos. E aí, que já não era muito bom, deu uma piorada. E aí, a minha força de vontade de querer vencer na vida era muito grande. E é assim até hoje. Eu me esforço, não vejo horário, não vejo tempo. Eu não tô nem aí, eu vou pra cima mesmo. E aí, talvez por isso também, algumas pessoas têm um pouco de aversão comigo. Às vezes acham que eu sou um pouco forçada, mas não é. Realmente, eu sei de onde eu vim, então eu me esforço mesmo. E o que mudou, assim, do que era em São Paulo, né, pra agora Santo André, eu acho que é muito mais fácil você só atender o telefone, e aí o cliente tá muito bravo e tal, você desligou, ele sumiu da sua vida. Mas no showroom já não. Então, eu tive que ter essa preparação de 13 anos, saber lidar, porque muitas das vezes eu me desesperei também. Às vezes a gente não sabe tecnicamente, lógico que eu sei algumas coisinhas, mas o cliente, alguns, né, querem passar por cima, querem falar mais alto, e ainda mais por ser mulher. Tem essa questão também. Mas agora, por exemplo, eu tive um caso em Santo André, que o cliente entrou e falou que queria fazer uma reclamação. Falei, claro, por favor, senta aqui na minha mesa, pega um café e vamos conversar. Qual que é o problema? O que aconteceu? E assim, eu tô aberta pra conversar. Explicar o que aconteceu, ele me explicou. Não era uma coisa muito difícil de resolver, tanto que uma semana depois já estava resolvido. A gente conseguiu intervir, né? E eu acho que o diferencial da Sestac hoje é esse. Tava até brincando na sexta-feira, tava conversando com algumas arquitetas, tava brincando com elas, falei, não tem problema, pode vir aqui me xingar, vem aqui me xingar, mas vem, porque assim, a Sestac ela tá aberta e são 45 anos, né? No mercado não são 45 dias. Então, eu acredito que é isso. A gente tá disposto, é obra, vai dar problema, não tem jeito, toda obra dá problema.
Mas o diferencial da Sestac e da Karen como pessoa é pegar na mão e levar até o final do problema. Eu não tenho problema nenhum em ajudar. Eu quero ajudar até o final. E assim, não vai ser uma empresa que some, que é o que a gente vê muito nesse ramo, né? São muitos mochileiros, a gente fala que é o rapaz da mochilinha. Que ele vai na sua casa, instala o ar-condicionado e some. E quando você tem um problema, quando você precisa de uma assistência, quando você... Enfim, ele não tá lá. E esse é o diferencial da Sestac. A gente sempre conversa, todas as pessoas que a gente conversou falam muito sobre a capacitação, né? Os cursos e as oportunidades que a Sestac traz. Como foi para você isso também? Você teve essas oportunidades? Como que você enxerga a Sestac nessa preparação do seu lado profissional? Sim. Eu entrei na Sestac, primeiro que assim, eu sou da região ali da Vila Prudente, né? E eu passava na frente e eu via a Sestac. Pra mim era empresa de cesta básica, pra você ter uma noção. Eu não sabia nem que era de ar-condicionado. E aí, quando eu comecei a trabalhar com eles, eu não sabia o que era um ar-condicionado. Pra mim, assim, da realidade que eu vim, nunca nem tinha visto, assim, numa casa. Eu tinha visto só em escola, em restaurante, shopping. E aí, cara, comecei a entender o que era, tudo mais. E aí, em questão a isso, o que eu comecei a fazer? Comecei a pedir cursos. E a Sestac, nesse ponto, eles não têm medo de mandar o funcionário fazer todos os cursos que forem, assim, possíveis, importantes, porque muitas pessoas do mercado têm medo, na verdade, da pessoa ficar capacitada demais, sair da empresa e abrir uma empresinha, que é o que acontece muito. A Sestac não tem medo, cara. É melhor pra gente ter o funcionário capacitado e bom para atender o nosso cliente, atender de uma forma correta, do que ter medo dessa preparação e acabar caindo aí num problema gigantesco que vai ser o atendimento ao cliente. Então, assim, tudo que eu sei, eu aprendi na Sestac, e assim, não só com curso, eu aprendi com eles mesmo. Eu sentava na sala, não importa se era o Silvio, se era o Andrei, se era o Paulo, eu sentava lá na sala deles e falava, eu tô com dúvida disso, como que funciona isso daqui? Como eu vim do conserto, né, da manutenção, eu entendo mais ou menos como funcionam as peças, para que servem as peças e tudo mais. Então, eu tinha também essa vontade de aprender. E eles sempre tiveram a disponibilidade de sentar comigo, explicar, né? Por exemplo, aí depois eu passei de consertos para vendas, e aí eu não entendia como é que funcionava, por exemplo, uma simultaneidade no multisplit. Como que você combinava essas capacidades numa condensadora só, que é a unidade externa. E, cara, desde o primeiro momento, o Silvio sentou comigo e, assim, a gente sabe, o Silvio é o diretor e ele é muito ocupado. Ele sentava comigo, explicava, papelzinho na mão, anotava, tudo certinho, até que eu entendesse. E, assim, eu nunca tive medo de perguntar. Eu pergunto 200 vezes se for possível. Eu prefiro não mandar errado do que perguntar 200 vezes. Então, eu prefiro perguntar 200 vezes, não interessa. E eles sempre tiveram esse cuidado, esse trato comigo, assim, de me explicar mesmo como funcionavam as coisas. E além dos cursos que eu fiz, vários cursos. Sim, na verdade, a gente trabalha com distribuidores que são nossos parceiros, né? Porque, assim, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Então, se a Sestac conseguiu entregar uma obra, se a gente conseguiu dentro do prazo, também foi ajuda dessa galera aí que fica nos bastidores, que muitas das vezes o arquiteto e o cliente não fica nem sabendo, nem repara. Eles aprovam o orçamento e acham que é tudo da Sestac. Não é. Quando vai ver lá, a máquina foi pelo distribuidor, porque assim, a gente não ganha nada sobre a máquina. Nosso intuito de vender a máquina, na verdade, é ajudar o cliente a falar com uma pessoa só, porque é muito chato você ter que lidar com, vamos supor, o pedreiro, o marceneiro, o eletricista, enfim, várias pessoas, você acaba se perdendo. Então a gente uniu isso numa coisa só. E assim, a gente não compra essa máquina para revender, para o cliente não ter que pagar o imposto sobre imposto, né? Então por isso a gente prefere essa venda direto do distribuidor para o cliente, até para ter mais segurança também do cliente saber que ele está comprando uma máquina num valor legal, né, e justo. E é isso aí. Então assim, é uma ajuda diária. Eu ligo para eles e peço ajuda, e eles, quando precisam também, me pedem ajuda para o Silvio, para o Andrei. E é isso aí. O que você tem de lembrança de algum desafio que foi muito grande para você na parte comercial? Tipo, um projeto que foi, nossa, foi punk esse, Tá. Precisei de mais gente, precisei de todo mundo comigo. O que você lembra assim? Tá, eu acho que é uma situação que vem agora na minha cabeça. Eu não tenho nenhum problema assim técnico e nem de obra mesmo que deu problema.
eu tenho um problema de venda, que eu fechei a venda, né? A gente fechou a venda. E era um condomínio que a gente tinha feito a infraestrutura do prédio inteiro, né? E como a gente não buscava essas instalações, acabava que a gente não fechava o prédio todo. Agora, graças a Deus, a gente consegue fechar bastante, se não o prédio todo, bastante unidades, né? E nesse caso foi um síndico, que ele morava no prédio, né? E ele contratou o serviço com a gente, contratou a máquina certinho, né? E eu coloquei o distribuidor, ele pagou. E aí, por não ter ainda um endereço, comprovante de endereço na obra, né, que seria o apartamento dele, por conta que tinha acabado de sair a chave e ele não tinha ainda conseguido chamar a Enel, para você ter uma ideia. E aí, esse distribuidor, que inclusive eu não trabalho mais por conta dessa experiência, simplesmente devolveu o dinheiro para o meu cliente, e que já estava pago, devolveu o dinheiro para o meu cliente e falou assim, ó, a gente não tem interesse de vender para você, e por conta disso, porque parece fraude, etc. E aí, nesse caso, foi muito difícil, porque é o que eu estava falando, o cliente ele não entende que tem um distribuidor, que tem um sistema financeiro e tudo mais. Para ele, foi a Sestac que negou a venda dele. Então, é esse o cuidado que eu tomo todos os dias em escolher um distribuidor para os meus clientes e para os meus arquitetos. Porque, no final das contas, o problema vai ser da Sestac. Eu tenho vários arquitetos que, por exemplo, acontece no verão, demorar mais de 5 dias para entregar uma máquina do previsto, né? E assim, a gente sabe, é distribuidor e tem a transportadora terceirizada. Acontece de atrasar um pouquinho. E tem gente que não entende, infelizmente, assim, é muito difícil nessa questão, porque a gente tem que explicar, e nesse caso desse cliente que eu tava falando, ele ficou muito bravo mesmo, assim. Ele acabou comigo no telefone, pra ser bem sincera. E aí, nesse dia, tava só eu, André e o Silvio no escritório. Eu chorei muito. Porque qual que era minha preocupação? Porque no telefone ele disse pra mim que ele não ia indicar a Sestac pra ninguém, inclusive ia mandar no grupo do condomínio que a Sestac era horrível e tudo mais. E assim, o problema não foi da Sestac. E aí eu fiquei muito chateada. Eu tenho emoções à flor da pele. Então, tudo que eu precisar falar, eu falo na hora e assim, eu fiquei muito chateada. E aí foi isso, assim, uma situação que me marcou demais. E aí, por conta dessa situação, hoje eu tomo o triplo de cuidado. Não é qualquer distribuidor que eu coloco o meu cliente. Eu prefiro recusar a venda, ele comprar em outro lugar e eu instalar do que... Quando você olha para tudo que você viveu, né, 14 anos de história, e você vê as coisas que estão acontecendo, as mudanças que estão sendo feitas, né, até esse próprio vídeo é um exemplo disso, de quanto a Sestac busca inovação e sempre está atualizada. O que você enxerga para o futuro da Sestac? Olha, eu entrei na Sestac sem saber nem que era uma empresa de ar-condicionado. E aí eu aprendi tudo lá. Tudo hoje que eu sei é lá. E assim, é uma gratidão tão grande, um prazer tão grande e em estar dentro dos processos mesmo, em ter visto essa evolução. O Andrei também, ele tem uma parte dele que é muito cuidadosa com os funcionários. Por exemplo, ele sabe que o fulano de tal tá com problema em casa, por isso faltou, por isso chegou atrasado. E aí, isso antigamente a gente não tinha muito. E aí, além do crescimento técnico, comercial, a gente também teve esse crescimento na área de pessoas mesmo. De cuidado e, assim, constantemente a Sestac vem crescendo. A Sestac foi convidada, né, pela Daikin para ir para o Japão, agora foi para Madrid. Então, assim, resultado do nosso trabalho. Resultado do nosso trabalho. A gente também foi no Carnaval, no Camarote Brahma. Então, são várias coisinhas assim que trazem esse reconhecimento. E além disso, falando de pessoas, hoje eu percebo, eu vou em muitos eventos, né? Eu percebo que o pessoal ou vai o dono e a esposa, ou não vai ninguém. Porque ou por medo de alguém atravessar e pegar o funcionário, enfim, não sei qual o motivo. Mas a Sestac não, a Sestac faz questão de mandar os funcionários mesmo, por exemplo. Tem algumas campanhas que são direcionadas. Vem da tal marca que vai ser o passeio X. E a gente manda os funcionários. Então, ou vou eu, ou vai algum vendedor, ou já foi até pessoal da manutenção, por mérito mesmo, sabe? E esse crescimento, eu percebo que não só a Sestac tem esse crescimento, como a gente também. E eu penso assim, eu sei que eu penso, e o Andrei pensa, e o Silvio pensa, e o Paulo pensa, todo mundo pensa. A Sestac crescendo, a gente também cresce. Então eu vou ganhar um melhor salário, eu vou conseguir ter oportunidades melhores,
E é o que eu quero. E então, o que eu vou fazer? Ajudar a empresa a crescer, né? Nesse crescimento aí. Então, 14 anos não são 14 dias. Passamos por várias situações. Passamos por crises, passamos pela pandemia. Então, assim, passamos por desertos. Mas hoje, graças a Deus, aí a gente tá num momento muito legal. E só melhorando cada dia. Mas, quando se tornar uma multinacional, eu me aposento.